Então é isso. Bom dia. Esse é o nosso último encontro síncrono para tratar de conteúdo da disciplina, né? Eu estou pensando depois em fazer um encontro, é, possivelmente no dia 4, que eu acho que é a data, né, que a gente estabeleceu para a entrega do trabalho, mas aí um encontro mais para a gente discutir os resultados do trabalho, né? Então hoje seria o último para a gente discutir aí o conteúdo, né, dessa segunda parte da disciplina. Então hoje eu vou fechar essa parte sobre o design thinking, né, que fala, é, né, estabelecendo esse paralelo, como eu falei, entre o ZOP e o design thinking e falar um pouquinho sobre avaliação de projetos sociais, né? Ontem eu acabei colocando, eu esqueci de colocar esses textos antes, né? Mas eu coloquei lá na plataforma esse texto específico sobre avaliação, que era um artigo que eu já tinha citado lá no programa da disciplina, né? Que iria trabalhar com ele. É um artigo sobre avaliação que foi desenvolvido pelo Instituto Fonte, que é um instituto, é uma ONG muito importante, né? Que atua nessa área de iniciativas sociais, tal, de suporte a iniciativas sociais. Tem uma produção muito rica, assim, também de conteúdo, né, em diversas áreas. E pela experiência, né, deles com avaliação de projetos sociais, dois, né, dos consultores, né, dessa ONG propuseram esse artigo, né, como uma maneira de sistematizar os principais pontos do processo avaliativo em projetos sociais, né, a partir da experiência deles, obviamente, né. Mas é um texto que eu acho bem didático, um texto simples de entender, e eu acho que não entra tanto numa coisa muito técnica no que diz respeito à avaliação de projetos sociais, né? Eu acho que eles pinçam as questões mais relevantes aí do processo de avaliação. E fechar, então, o design thinking. Eu coloquei também, então, lá na plataforma, um material também que eu citei, né, no conteúdo programático, que é um guia que foi desenvolvido pela Fundação, deixa eu ver aqui, é da Fundação Telefônica Vivo, né, da Telefônica e da Vivo. Eles têm uma fundação que atuam também, né, com projetos sociais, com voluntariado, inclusive, né, a partir dos seus próprios colaboradores, e eles fizeram um guia utilizando o design thinking e ferramentas do design thinking como uma proposta para pensar projetos sociais, né? Então eu achei o guia bem legal, estruturado, assim, mostra, né, a estrutura, né, do design thinking, e eu coloquei esse material lá. E coloquei um outro que eu tinha feito referência na semana passada, que é uma espécie de caixa de ferramentas, aí, kit de ferramentas, do Laboratório de Inovação da ENAP, né, que é a Escola Nacional aí de Administração Pública. Eles organizaram esse material reunindo uma série de ferramentas que poderiam ser usados em projetos aí de design thinking, tá? Então esse material é um material que fica aí para vocês, né, queiram utilizar, tal. E já para também falar sobre isso, o que eu coloquei ontem também na plataforma foi a proposta do trabalho, né? Então vocês vão ter aí basicamente 2 semanas, né, para preparar esse projeto. Eu propus que vocês formem grupos de 4 pessoas, né? E aí, na verdade, seriam 3 grupos de 4 e um grupo de 5, né? Porque são 17 alunos. Como o trabalho, na verdade, ele está organizado
né, está propondo, na verdade, 4 atividades, digamos, de desenvolvimento do trabalho, vocês podem se organizar dessa forma se acharem conveniente, né? Cada um pega uma dessas ações aí e desenvolve, e depois vocês fecham, faz a amarração de cada um deles, né? Então, o que eu estou pedindo no projeto? Como a gente está num período remoto, obviamente vocês também não estão, né, não tem a possibilidade de ir a campo e tal, eu peguei uma questão, que é uma questão real, uma questão que a gente tem trabalhado na incubadora, por exemplo, né? A gente até já elaborou algumas possibilidades, algumas ações, a gente está projetando também um projeto nesse sentido, mas ele ainda não está sendo implantado, digamos, né? Mas a gente já desenhou algumas coisas. E o que eu estou pedindo é que vocês façam uma reflexão até para colaborar com esse processo. Qual é a questão? A questão é sobre os catadores de materiais recicláveis, mas os catadores individuais, independentes, né? Vocês já sabem, eu sempre falo isso nas disciplinas, uso como exemplo, tal, que a gente tem contribuído, né, com esse processo de organização dos catadores em Volta Redonda já há bastante tempo, e mais especificamente desde 2017, né, com a gestão do Samuca, a gente conseguiu a contratação das cooperativas para que elas passassem a fazer a coleta seletiva como gestoras do processo, né? Isso vem acontecendo ainda de forma muito precária, falta muita coisa, né? As cooperativas ainda têm uma infraestrutura muito precária, mas elas têm, de alguma forma, uma garantia contratual, né? E recebem pela prestação desse serviço, recebem R$ 625 por tonelada de material que elas conseguem segregar. Então, assim, já, já há esse benefício. Além disso, eles podem vender esse material, então eles têm também uma receita proveniente da venda desse material. Com isso, obviamente, melhora muito a situação deles se comparada à situação anterior, em que eles apenas vendiam esse material, não recebiam absolutamente nada pelo trabalho que faziam, e eles faziam uma parte do processo, que era triar, né, separar e dar destino a esse material, não faziam a coleta, mas faziam essa outra parte. A questão é que, com a crise econômica, né, a gente sabe que o número de catadores não cooperativados tende a aumentar. Essa é uma realidade que nunca finalizou, nunca foi superada, né, na verdade. Mesmo com as cooperativas, a gente sabe que tem uma série de catadores independentes que continuam trabalhando nas ruas e fazendo ali do material que recolhem a única grana que tem, né, muitas vezes. E óbvio que esse catador ele recebe muito pouco por esse trabalho que ele faz, porque ele não tem capacidade de separação e um mínimo beneficiamento desse material, como acontece nas cooperativas, porque as cooperativas elas conseguem segregar esse material, conseguem prensar o material e eles já vendem então esse material separado e prensado. Isso aumenta bastante o valor agregado do material. Então, o comprador, quando ele compra esse material já separado e fardado, ele paga muito mais do que se você chegar lá com um carrinho cheio de material e o material ainda misturado, né, e não prensado. Então, o catador independente ele ganha muito pouco, porque o cara lá do ferro velho compra esse material e paga muito pouco, né, para ele. Então, o que a gente pensa o problema, né, com o qual vocês vão trabalhar aí nessa avaliação é a questão de como seria possível a gente incluir esse catador independente no sistema de coleta seletiva. Mesmo que esse catador independente queira se manter independente, essa que é a questão, tá?
porque seria muito conveniente se a gente dissesse assim, ah, transforma todo mundo em cooperado e aí não tem problema, eles passam a fazer parte do sistema. Só que a gente sabe que muitos não querem continuar trabalhando dessa mesma maneira, ou seja, eles querem ter essa liberdade de coletar onde eles querem, da forma como eles, no horário que querem, né? Ou seja, não querem se filiar ou se associar a uma cooperativa. Então, como é que a gente poderia aproveitar essa força de trabalho desses catadores para integrá-los de fato no sistema e, ao mesmo tempo, garantir a eles uma renda melhor, né? Porque se eles conseguem vender, por exemplo, esse material, entregar esse material diretamente para as cooperativas teriam condição de comprar esse material a um valor melhor, né? Porque elas já ganham, né, esses R$ 625 por tonelada, e esse material entraria, né, na conta aí do volume de material segregado pelas cooperativas. Então, o desafio que eu estou propondo a vocês é pensar isso como um problema social, um projeto social. Como incluir, né, os catadores independentes no sistema. E aí eu estou propondo quatro questões, aí, 4 ações que vocês deveriam fazer. A primeira delas é uma espécie de pesquisa exploratória. Ou melhor, deixa eu só voltar dizer uma coisa antes. O exercício que vocês vão fazer é um exercício que vai estar limitado à primeira etapa de construção de um projeto social, que seria essa identificação da situação problema. Ou seja, a gente não vai avançar nessa avaliação com as outras etapas, a questão a proposição de soluções, o detalhamento disso. Então, eu estou propondo um exercício que é para pensar no problema, né? Por quê? Porque eu acho que, assim, se a gente fizer um exercício só de pensar nas soluções, a gente vai fazer uma coisa. Tudo bem, pode até surgir aí uma série de ideias, mas eu acho que o importante é que a gente tenha essa consciência de que para eu gerar qualquer solução, eu preciso compreender o problema. Então, eu achei muito mais interessante a gente investir nessa investigação do problema do que simplesmente num conjunto de palpites, né, de possíveis soluções, né? Então, o que vocês vão fazer? São 4 coisas. Uma delas é uma espécie de pesquisa exploratória, ou seja, tentar ver com fontes de segunda mão, né, ou seja, material já disponível, o que a gente poderia compreender melhor sobre essa possibilidade de integração, né, de catadores individuais num sistema de coleta seletiva. Então, assim, buscar, por exemplo, experiências em outros lugares, né, que isso já tenha sido feito, outros sistemas de coleta seletiva, né, que não esse sistema convencional, porque Volta Redonda tem um sistema bastante convencional, que é o sistema porta a porta. Sai o caminhão, passa, né, nas ruas da cidade, coleta o material, leva para a cooperativa, que faz a triagem, vende o material. Então, assim, há modelos alternativos e os modelos alternativos permitiriam essa inclusão mais fácil dos catadores, né? Então, a primeira etapa, talvez seja a mais trabalhosa, é essa ideia de fazer essa pesquisa exploratória sobre o tema, né? Buscando aí outros casos, outras experiências semelhantes que possam ajudar a gente a, a, a entender melhor o problema e, inclusive, já ter alguns indicativos de possíveis soluções, tá? A segunda tarefa que eu estou pedindo a vocês é que vocês façam uma espécie de análise de envolvimento, tentando entender, e aí óbvio que vocês vão ter que... eu não dei ali no relato que eu fiz todos os detalhes, mas por ali já dá para vocês perceberem uma série de atores que participam desse processo, né? Então, seria importante vocês fazerem essa análise de envolvimento.
Se quiserem, eu estou aberto, né? Se quiser me perguntar coisas, tentar tirar dúvida do tipo, mas como é que é isso? Como funciona tal coisa? Porque, assim, na descrição que eu fiz uma descrição breve, mas vocês podem me perguntar qualquer coisa e eu vou orientando nesse sentido. Então, essa análise de envolvimento, que seria importante a gente fazer. Depois, o terceiro... o terceiro era a própria estruturação do problema. Ou seja, a partir do que vocês compreenderam, né, e também do que vocês pesquisaram aí com outras experiências, como é que a gente poderia estruturar esse problema? E aí eu até sugeri, pode ser, por exemplo, a construção de uma árvore de problemas, mas se vocês quiserem usar uma outra ferramenta para a organização das ideias, para tentar estruturar qual é o problema, pode ficar à vontade, não precisa ser necessariamente a árvore de problemas, tá? E por último, eu queria que vocês propusessem uma forma de abordagem, né, junto à realidade aí, né, dos catadores individuais, mas também das cooperativas, tal, que seria uma abordagem de como compreender a fundo, ou melhor, a realidade. Não que vocês vão executar isso. Por isso que eu estou dizendo que é apenas uma proposição, né? E aí, para esse quarto momento do trabalho, eu estou sugerindo que vocês, inclusive, indiquem que ferramentas que vocês vão utilizar para isso. E aí eu acho que esse material que eu mencionei agora, por exemplo, essa caixa de ferramentas aí do Design Thinking, né, lá da IBAP, ou mesmo esse guia aí da Telefônica, eles podem ajudar, se vocês quiserem recorrer a essas ferramentas, por exemplo, né? Então, assim, aí é também uma liberdade de vocês, de pensar assim, como é que a gente agora faz uma pesquisa de primeira mão? Já fizemos uma pesquisa exploratória de segunda mão, conhecendo outras realidades, outros casos, outras experiências, mas como é que a gente agora conhece a realidade dos catadores de Volta Redonda, né? Que tipo de abordagem a gente pode fazer junto a esses atores, né? Então, se tentar... Abegão, Oi, diga. no caso, todos os grupos vão ter que fazer todas essas partes? Exatamente. Ah, entendi. E aí, o que eu estou pensando em fazer? Todos os grupos fariam a mesma, né, na verdade, cada grupo vai propor cada grupo vai ter uma certa compreensão sobre o problema e vai propor uma abordagem aí de como tratar essa questão, né, de como conduzir esse processo mais detalhado aí de diagnóstico. E aí a minha ideia é que no dia 4 a gente possa fazer um encontro para compartilhar isso, entendeu? Não no sentido de uma apresentação formal das ideias, eu não estou pensando isso. Assim, então cada grupo vai apresentar agora é, os 4 itens. Não, eu acho que a ideia é que a gente faça uma espécie de construção participativa ali sobre o problema e já pensando em alguma alternativas ali de superação ali do problema, tá? Então, como se fosse um encontro também de elaboração aí desse projeto. E aí agora coletivo, com todo mundo, todos os grupos juntos, né? Então, por isso que eu estou sugerindo que todo mundo faça a mesma coisa, para que todo mundo chegue até o mesmo ponto e a partir dali a gente vai fazer uma conversa com todos, né? Tá bom? Então é isso. Então vamos voltar aqui ao Design Thinking. Vou apresentar aqui. Eu acho que a gente parou na... Eu não vou, assim, talvez eu não apresente o material como um todo, mas... Abegão, Oi. esse trabalho é para quando mesmo? Então, eu acho que a data de entrega é 4 de dezembro, que seria esse encontro onde a gente conversaria. Seria daqui a 2 semanas.
Será que dá tempo de fazer tudo isso? Porque parece que é um trabalho bem grande. A gente tem. Peraí, deixa eu fechar aqui de novo. Vamos ver o que a gente tem aqui de. Como é que vocês estão com as outras disciplinas? Em matéria Ah, de avaliações, de. acho que agora a gente vai entrar na segunda fase de avaliações mesmo, das disciplinas todas, assim. Não sei como que tá pra galera, né? Porque eu tô com bastante matéria, então eu tô ferrada de qualquer forma. Deixa eu ver como é que está o nosso programa. Eu acho que dá até para a gente esticar um pouco, sim. Mas por que que eu não estou conseguindo entrar aqui? Espera aí. É porque eu acho que a gente acabou tendo acho que uma semana de folga aí no calendário em relação à data final, eu acho, não é não? Porque a gente está colocando aqui que o resultado final da disciplina seria dia 11 de dezembro. Mas eu acho que daria, porque na outra semana seria 17 e 18 de dezembro, né? Ainda está dentro dentro do semestre, né? Porque acho que o semestre termina dia 22, eu acho. A gente ainda teria a quinta e a sexta do dia 17 e 18. Daria, acho que daria para a gente pular do dia 4 para o dia 11. Porque aí, se fosse o caso, porque a gente deixou aqui na nossa programação, a gente deixou o dia 10 para uma VS, se fosse preciso, né? Aí a gente deixou dia 10 para VS e dia 11 para o resultado final. O que a gente pode fazer é passar essa VS para o dia 17, na quinta-feira, né, que seria o penúltimo dia possível da nossa disciplina, e o resultado final para o dia 18. E com isso a gente ganharia uma semana aí, vocês poderiam apresentar, então, a gente pode fazer o nosso encontro, né, de discussão aí dos projetos no dia 11, na sexta-feira, então a gente ganharia uma semana com isso. Fica bom? Vocês acham que... Eu particularmente prefiro, mas eu também tenho medo de estar falando e não ser consenso. Daí eu acho que talvez seria uma boa colocar essa informação lá no Classroom para ver se alguém vai falar alguma coisa, tipo contra e tal. Tá. Bom, o Luiz e a Ana já colocaram aqui que também... Não, na verdade todo mundo tá... O Zé também colocou, a Ana Carolina também colocou, todo mundo está achando que dia 11 é melhor. Mas eu vou fazer isso, vou colocar lá no grupo, né? Vou dizer que quem estava aqui, a maioria das pessoas que estavam hoje presentes, já disse que que prefere dia 11. Na verdade, a gente está com 8 pessoas aqui, ó. Todo mundo está dizendo que prefere, né? Então, assim, metade dos alunos já estão concordando, né? Mas eu coloco lá, só para a gente não ter problema. Então, pode ser, a gente pode deixar para o dia 11, não tem problema não. Tá, com isso vocês ganham uma semana a mais, né? Para fazer aí com calma. Eu acho, assim, eu concordo, Maria Carolina, acho que talvez, por isso que eu resolvi me limitar, né, o pedido a questão só de pensar o problema, não avançar para as outras fases, porque aí eu acho que aí sim ficaria muito pesado. Mas eu acho que se vocês dividirem, como são 4 pessoas, eu acho que se cada um fizer uma parte, lógico que vocês vão ter que conversar sobre a compreensão de todo mundo, né? Acho que tem que ter uma compreensão comum ali de todo mundo sobre o problema, mas eu acho que se cada um partir para uma tarefa dessa, fica mais fácil. Um pega a questão da pesquisa exploratória, o outro vai pegar
o planejamento aí para essa pesquisa de primeira mão que vai ser feito, o outro vai pensar na análise de envolvimento e o outro vai pensar na estruturação do problema, eu acho que não fica muito pesado, né? O trabalho depois vai ser reunir tudo isso, né? A Ana Carolina está perguntando se precisa ser entregue num documento. Sim, o que eu gostaria é que vocês esquematizassem essas 4 questões num documento, como se fosse, né, exatamente um primeiro, uma organização daquilo que estaria sendo construído se a gente estivesse fazendo um planejamento aí do participativo de projetos, né? Então, é como se a gente estivesse registrando tudo aquilo que a gente está coletando como informações, né, úteis para seguir com esse projeto, tá bom? Não tem um modelo, Ana, assim, não criei um modelo específico, mas eu acho que, como na verdade são 4 questões, eu acho que tentar, para cada uma dessas questões, apresentar aquilo que é o mais relevante para cada uma daquelas questões. Por exemplo, a primeira, eu estou propondo essa questão de uma pesquisa mais exploratória, né? É óbvio que eu não preciso reproduzir todas as informações que eu obtive, mas, por exemplo, se você encontrou alguma outra experiência que já faz isso, né, e que deu alguma solução interessante, apresentar, descrever essa solução, né, dar as indicações de onde a gente pode encontrar essas informações de modo claro. Então, esquematizar um pouco essas informações que foram coletadas. Os outros, eu acho que são mais objetivos mesmo. Eu acho que a pesquisa exploratória aqui fica mais indefinida de como vai ser apresentada, mas acho que é uma espécie de fichamento daquilo que vocês vão encontrando aí nessa pesquisa, né? De modo bastante objetivo, obviamente, né? Não é um fichamento como um fichamento que a gente faz de um artigo científico, coisa assim. É para tentar sistematizar ali o que dessas experiências que foram analisadas poderia ser utilizado como informação importante para o caso que a gente está tratando. Os outros, eu acho que eles já são mais esquemáticos mesmo, né? Por exemplo, a análise de envolvimento, vocês podem até usar como referência a proposição que está lá naquele material que a gente colocou na disciplina, né? Aquela matriz que tem lá, né? Pode ser aquela, vocês podem aperfeiçoar aquilo, modificar, né? Então, a análise de envolvimento por si só, ela já é uma coisa mais esquemática, porque ela já tem essa proposição aí de uma matriz, né? A estruturação do problema também. Se vocês optarem, por exemplo, por uma árvore de problema, vocês já vão ter esse esquema de construção de uma árvore, né? Mas também, se quiserem usar outra ferramenta, tudo bem, não tem problema nenhum. Pode ser até uma descrição, se vocês quiserem fazer. A gente prefere descrever o problema do que esquematizar numa árvore, né? Não tem problema. E o último também eu acho que é mais objetivo, porque é uma proposição, é um planejamento, ou seja, então, assim, o que vocês vão investigar diretamente nessa pesquisa de primeira mão e que ferramentas vocês vão utilizar para cada coisa, né? Então, é um pouco mostrar, olha, a gente escolheu essa ferramenta porque a gente quer investigar tal coisa, e para isso a gente achou que essa ferramenta é a melhor, tá? Então, eu acho que, assim, não precisa de um modelo, eu acho que vocês conseguem fazer esse relatório aí de modo bem simples. Bom, vamos lá. Vou voltar aqui a compartilhar. Então, na última aula, na semana passada, peraí, o que eu fiz? Fiz besteira. Então a gente estava, eu acho que a gente parou aí, né? Que a gente falou na última aula sobre o Design Thinking, apenas sobre as fases, né? Que normalmente a gente encontra na literatura, né? Que são aquelas três fases, né? Que é a fase da imersão, a fase da ideação e da prototipação, né? E eu mostrei depois essa figura aqui,
que é, na verdade, algo mais estendido, né? Que a gente poderia dizer que a imersão ela está mais aqui, ligado a essas duas primeiras etapas aqui, né? Então aqui está desdobrado, né? Só para a gente poder perceber, né? Que a imersão ela pode se dar a partir de várias abordagens, mas que no fundo o que a gente quer com a imersão é tentar entender o contexto, tentar entender a situação problema, e é muito interessante, né, e quase que obrigatório, digamos, nessa lógica do design thinking, que é a ideia da observação, né, porque o próprio nome, né, imersão, significa isso, você conseguir não só compreender o problema de fora, mas você, de fato, vivenciar o problema, né? Ter uma aproximação realmente a esse problema, e aí eu acho que a observação é fundamental, ou seja, a imersão significa isso, né? Você estar ali, de fato, vivenciar minimamente as questões ali, conversar com as pessoas, observar, né? É por isso também esse destaque que tem aqui no final sobre a questão da empatia, né? Que eu tinha fechado por aí na semana passada, né? Que o design thinking fala muito sobre essa postura, né? Essa necessidade de quem está conduzindo esse processo de desenvolver essa capacidade de empatia, ou seja, de se colocar de fato no lugar dessas pessoas que vivenciam aquela situação problema para tentar entender, e aí eu vou avançar aqui só para vocês, para tentar entender algumas coisas, né? E aí uma das ferramentas, né, que o Design Thinking propõe é essa ideia de um mapa da empatia, né? Porque ao se colocar, né, no local dessas... Deixa eu só ver se alguém está pedindo para entrar ou se a pessoa apenas entrou. Ah, tá, estão pedindo mesmo. O Eric. Então, quando eu me coloco no lugar das pessoas, na verdade, eu posso ter um olhar um pouco mais ampliado, porque aí eu acho que a ideia é pensar nessas questões todas aí, ó. Se eu me coloco no lugar da pessoa, eu posso entender o que essa pessoa escuta, ou seja, quando ela está nesse contexto, né, quais são as falas, quais são as palavras que são ditas, né, se é um contexto de diálogo, se é um contexto de conflito, é, então, que tipo né, de ambiente é esse? O que ele vê, né, nesse ambiente? Com o que ele se depara, né? Que tipo de situação, de condições, né? O que ele fala e faz? Qual é a atitude de cada um dessas pessoas que convivem com essa situação problema, né? O que ele pensa e sente, também é importante. Óbvio que o que ele pensa e sente é mais difícil, mas esse processo de construção desse mapa da empatia, ele não é feito apenas com observação, mas você pode usar outras ferramentas para entender isso, né? Então você pode associar a observação entrevistas em profundidade com alguns, né, dos atores que participam desse processo, principalmente aqueles talvez formadores de opinião, né, ou lideranças naquele contexto, né? Então, assim, você pode usar várias ferramentas que permitam que você construa esse mapa da empatia. E, no fundo, o que esse mapa da empatia quer é perceber isso, né? Quais são aqui está como dor, né? Mas no sentido de quais são as dificuldades vivenciadas por essas pessoas, né, que estão ali vivenciando com a situação problema. Então, quais são os obstáculos, as dificuldades, as barreiras, né? Porque são essas questões que precisariam ser superadas no projeto social. Então, entender isso, né? Compreender, no final das contas, né?
a partir desse mapa da empatia, que tipo de barreiras, dificuldades, né, obstáculos deveriam ser superados, né? E esses obstáculos ou barreiras, ele não teria a ver, por exemplo, só com questões externas, do tipo questões mais estruturais, né? Questões mais relacionadas ao ambiente em si, que é o que ele vê, mas pode estar relacionado com, sei lá, com o modo como se estabelece o diálogo naquele lugar, né? Ou seja, não há desculpa, não há um ambiente propício a esse diálogo, né? Uma construção coletiva. Então, assim, eu acho que os obstáculos aqui, quando a gente tem esse mapa de empatia, ele amplia, né? Você consegue entender aí barreiras, obstáculos de várias ordens, né? De várias dimensões. Assim como os ganhos, né? Como é que eu poderia aproveitar do que já tenho, das capacidades que já existem naquela situação, para a superação desses obstáculos, dessas barreiras, né? Então, esse é o mapa da empatia. Então, voltando lá, só para entender, então, que o Design Thinking, ele se propõe a isso, né? A vivenciar essa lógica da empatia, né? Sobretudo nesse momento aí da imersão. Mas não só, obviamente, né? A segunda etapa é essa etapa da ideação, né? E aqui significa tanto definir o problema, ou seja, do que se trata. A gente está tentando superar ou construir uma solução para que problema, né? E aí sim idealizar, tá? Como é que a gente pode, então, usando aqui a inovação, a criatividade, tentar fugir da caixinha, como eu disse na semana passada, como é que eu posso, né, pensar numa forma de superar essas dificuldades, essas barreiras, esse problema, né, com soluções inovadoras, né? E no terceiro momento é esse momento da prototipação, né, que seria esse momento de detalhar a solução que foi definida aqui. Lembrando o seguinte, que nesse momento da idealização é um momento de exploração de ideias possíveis, né? Então, o exercício que deve ser feito ali nesse momento é um exercício mesmo de não descartar nenhuma ideia, né? Que é a lógica do brainstorm, né? Que é essa ideia de você ter a mente livre para qualquer solução possível. E aí, a partir do momento que as pessoas considerem algumas ideias potenciais, ou seja, essas ideias são interessantes, tá? Se a gente tiver duas ou três, quatro ideias, né? Como é que a gente vai avaliar qual dessas três ou quatro ideias poderia ser conduzida depois como uma solução possível para esse problema, né? Então, aí eu posso avaliar, priorizar, né, essas possíveis soluções e escolher uma. Falar, então, vamos investir nessa solução aqui que a gente acha que é a mais interessante. E aí a prototipação seria o detalhamento dessa solução aqui, dessa ideia que foi a ideia considerada a ideia potencial, né? Aquela que todo mundo achou que é a mais interessante. E aí você vai detalhar isso. Como esse material de design thinking ele não era um material específico para projetos sociais, né? Aqui tem a fase do testar. É óbvio que se a gente está falando de projetos sociais, a gente vai terminar nessa fase da prototipação, digamos, né? A gente não vai avançar aqui para o teste, porque você está elaborando um projeto social. Possivelmente você vai correr atrás de recursos para poder colocar essa solução em prática, né? Então, finalizaria o processo com essa etapa de detalhamento aqui da ideia, né? Tá? Bom, isso aqui a gente já falou, né? Que é a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e aí tentar entender todas essas questões aqui, né? Por que isso é importante, né? Aquilo que eu falei. Se você se coloca
como um ator de fora e não está vivenciando de fato, obviamente que o que você escuta, fala, vê, é diferente do que quem de fato vivencia aquilo no dia a dia. Lembra que eu falei para vocês de uma ferramenta que eu acho muito potente nesse processo, que é muito utilizada no Design Thinking, que é a jornada do usuário, né? Que é essa ideia de você acompanhar de fato, né? Todos os momentos de uma pessoa naquela situação ali que você está analisando, né? Desde de um determinado momento até, né? Ou seja, fazer essa trajetória aí. Não sei se, eu acho que a gente, bom, aqui é só para dizer o seguinte, né? Essa primeira etapa aí da imersão é uma etapa, assim como a gente tem lá no ZOP, essa primeira etapa, que é a etapa de compreensão do problema, aqui é a mesma coisa. A etapa da imersão significa conseguir definir o problema, né? E aí eu acho que a síntese lá daquele mapa de empatia ajuda muito a pensar nisso, né? Ou seja, quais são as barreiras, os obstáculos, as dificuldades, tal, que precisam ser superadas, mas também o que a gente já encontra como capacidades, oportunidades que já estão ali que podem ser mobilizadas, né? Então, eu acho que é isso que está colocado aqui, né? Quais as necessidades, mas também quais as oportunidades, né, de melhorar o que se encontra ali naquela situação, problema. Bom, vamos ver. Algumas questões, algumas considerações aqui que eu acho interessantes, né? Essa primeira que está colocada aqui, ó, que alguns problemas são detectáveis explícitos e outros, né, não necessariamente. Eu não consigo detectar, né, todos os problemas. Tem certas coisas que vão ficar ali meio ocultas, né, porque são questões, sobretudo quando a gente está falando de relações interpessoais, disputas de poder, né, opções políticas ou questões, por exemplo, de determinados poderes, né, que se estabelecem numa dada situação, né, micropoderes que se estabelecem numa dada situação. Tem certas coisas que não são fáceis de você investigar, alguém que está de fora, né? Então, muitas vezes você não consegue entender completamente, né, essas questões. E muitas vezes são questões que vão interferir depois na busca por uma solução, né? Sei lá, vou dar um exemplo que eu acho que é uma dificuldade que a gente vivencia sempre, né, na questão, por exemplo, do trabalho com os catadores, né? Só para vocês entenderem isso, o que eu estou falando. A questão dos catadores em Volta Redonda, por exemplo, que né, a gente já tem anos trabalhando com essa galera, tem coisas que são de foro íntimo, ou dessa coisa que eu falei, né, de micropoderes, que nunca é colocado na mesa explicitamente, né? Mas que a gente sabe que é sempre uma fonte grande de conflitos, né? Até pelo histórico, né, de como essas cooperativas elas foram constituídas, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente até entende, de certa forma, muitas coisas porque a gente compreende esse histórico de formação, né? Mas, obviamente, que nem tudo a gente consegue entender. Tem certas coisas que estão aí nesse âmbito das relações interpessoais que a gente não consegue explicitar, né? Mas a questão é, a primeira cooperativa de catadores que foi formada em Volta Redonda, né, a primeira, que não era nem uma cooperativa, era uma associação, ela foi formada por uma iniciativa da prefeitura,
que reuniu um grupo de catadores que trabalhava nas ruas e montou uma associação. E essa associação ela foi por muitos anos tutelada pelo poder público. E isso gerou um ambiente de baixa autonomia por parte dos catadores, porque eles nunca assumiram de fato, né, a gestão da associação, e o ambiente de muito conflito, né, justamente porque eles simplesmente se viam ali como trabalhadores e tratados de uma maneira muito pouco valorizados naquilo que faziam, né? Sempre considerados como pessoas com baixa qualificação, com pouca capacidade de trabalho e tal. Então, um estigma muito forte. E isso, obviamente, que acaba perpassando a história dessa galera até hoje, né? E aí depois houve uma saída de um grupo que montou uma outra cooperativa. Dentro da segunda cooperativa houve uma outra ruptura e surgiu a terceira cooperativa a partir daí. Então você vê que a própria trajetória é uma trajetória que ela vai se construindo em cima de conflitos, né, e rupturas, né, nesse processo. Então, assim, muitas vezes você está pensando em algumas soluções, né, que esbarram em questões subjetivas, né, questões de relações interpessoais, questões né, desses micropoderes que eu estou dizendo, né. Então, tem certas coisas que não são explícitas, né. Por isso, mais uma vez, por isso a importância dessa imersão. É óbvio que é, a imersão ela vai ser maior quanto mais tempo você tiver contato com esse problema. Então, uma entidade que vem de fora e que queira apenas fazer um processo assim de diagnóstico rápido, né? Por mais que ela faça uma imersão, talvez ela não consiga compreender de fato todo o problema que existe ali, né? Então, essas são limitações também, né, desses processos aí. Agora, quanto melhor eu faço essa imersão e se propõe algo que seja participativo, isso já minimiza, né, essas dificuldades, porque as pessoas estão envolvidas diretamente e eu estou me propondo a fazer um processo mais de imersão de fato, né? Bom, aqui já outras questões, né? Por exemplo, ao fazer esse processo de diagnóstico, obviamente que algumas barreiras ou obstáculos podem ter a ver com restrições, né? E aí podem ser restrições legais, financeiras, políticas, ou seja. E aí eu acho que essas restrições ou essas barreiras, elas acabam sendo também possibilidades de inovação, ou seja, de tentar encontrar então alternativas, superar esses obstáculos de alguma forma, né? Às vezes pode não estar diretamente ligado ao problema que você imaginou querer superar logo de cara, né? Porque, por exemplo, voltando à história dos catadores, até porque eu estou propondo isso como um trabalho para vocês, né? Por exemplo, obviamente que se eu fosse pensar na situação problema, né, dos catadores hoje, eu poderia pensar assim, o mais importante seria melhorar as condições de trabalho. Isso é nítido. Se vocês forem lá na área de trabalho, né, das cooperativas, a primeira coisa que vai chamar a atenção é isso. Precisa melhorar as condições de trabalho, né? Por quê? Os caras não têm condições nem de qualidade de vida no trabalho, né? Porque não tem banheiro suficiente, não tem uma área para refeição, né? Então, a primeira coisa que chama a atenção é isso. Pô, como é que trabalha nessas condições, né? Agora, tem outras questões que são tão importantes quanto essas, né? Por exemplo, a gente está com um projeto de lei agora tramitando na Câmara, disseram que talvez a semana que vem isso seja discutido, né, como pauta, que é uma legislação específica municipal que define um sistema de coleta seletiva no município com inclusão dos catadores. O que a gente quer com isso? Na verdade, garantir que
a prefeitura sempre contrata as cooperativas de catadores para fazer a coleta seletiva, né? E aperfeiçoe cada vez mais esse sistema. Com isso, o que a gente está tentando é superar uma restrição legal, né? Ou seja, garantir, na verdade, meios para que essas cooperativas continuem sendo contratadas, né? Então, às vezes, tem certas coisas que fogem daquilo, daquele diagnóstico mais imediato que eu poderia fazer, né? Mas que são tão importantes quanto, por exemplo, as condições de trabalho, né? Aqui também, nesse ponto aqui, está falando, né? Essa pesquisa de segunda mão, né? É importante essa pesquisa exploratória que eu propus para vocês também no trabalho, né? Como é que eu posso buscar outras informações em contextos similares, aprender com aquilo que já foi proposto como solução, né? Então, isso sempre é muito rico, né? Porque a gente não precisa necessariamente inventar a pólvora toda vez, né? Então, eu posso aprender com outros contextos, com, né, processos similares aí. Tá. A próxima etapa seria essa etapa da ideação, né? Como eu falei, a ideação, primeiro, ela parte, então, de uma definição clara do problema, né? Então, a gente precisa, no final do processo de imersão, eu preciso ter uma definição clara de qual é o problema com o qual a gente vai lidar, de fato, né? Para poder pensar, então, em formas de contornar essas barreiras, esses obstáculos, superar de vez, né, esse problema. E aí é um momento, como eu falei para vocês, um momento de exercício mesmo, de pensar fora da caixinha, né, de tentar ter uma criatividade aí e pensar em soluções possíveis. E aí, a partir dessas soluções possíveis, fazer uma seleção de qual seria a melhor solução, né, ou a solução mais viável, né, mais efetiva que a gente poderia conduzir com esse projeto. O que a gente pode pensar aí como alguns artifícios para a criação de novas ideias, né? Eu posso usar a lógica de ideias adjacentes, ou seja, eu posso adaptar soluções que foram pensadas para outros contextos, para aquele contexto no qual eu estou trabalhando. Então, essa é a lógica de ideias adjacentes, né? Às vezes eu posso pegar uma solução que foi pensada para uma outra área e trazer também para essa área, né? Então, é uma lógica interessante, né? Que é a mesma coisa da rede de conexões adjacentes, né? Ou seja, deu trazer ideias de outros campos, né? De outras áreas. Então, isso é interessante. A lógica de você ir construindo ideias e amadurecendo essas ideias, né? A gente tem algumas técnicas também nesse processo aí de ideação que ajudam bastante nisso. Uma delas que eu acho bem rica, eu acho que... Não, depois eu vou mostrar lá. Assim como eu tenho brainstorm, né, que é uma técnica que muitas vezes a gente acha que é boba, né, do tipo, isso é uma técnica muito simples, tal, mas ela é super potente, né, porque essa lógica de você poder ter a mente aberta para apresentar qualquer ideia, né, e não descartar nenhuma ideia, trabalhar com todas as ideias possíveis, né. E o brainwriting, ela é uma lógica semelhante, só que a ideia é que você parta de uma ideia qualquer, então você pode até fazer o brainwriting como um desdobramento do brainstorming, por exemplo. Você pode fazer um brainstorm para jogar um monte de ideias na mesa, selecionar depois algumas ideias potenciais, e aí você pode pegar essas ideias potenciais,
tem um trabalho de descrever essas ideias, então por isso que brainwriting, né, está dando cara a essas ideias, detalhando um pouco essas ideias, esquematizando, né, essas ideias. E aí o brainwriting, a técnica é a seguinte: alguém bota então essa ideia no papel, pode ser a pessoa, inclusive, que deu essa ideia no momento do brainstorm, e vai passando para as outras pessoas para que elas contribuam com essa ideia. Então, as pessoas vão enriquecendo, né, amadurecendo essas ideias. Então, você vai agregando ali algumas considerações sobre aquela ideia, ou criticando a ideia, ou aperfeiçoando a ideia, né? Então, é uma técnica possível, né? Outras questões, né? Ter mente aberta, aquilo que a gente estava falando desde a semana passada, né? Essa ideia de tentar fugir ali da lógica dedutiva ou indutiva, né? Tentar sair mesmo da caixinha, né? Pensar outras possibilidades. Eu acho que as ideias adjacentes aqui, elas ajudam bastante, né? Essa lógica de pensar em soluções já aplicadas em outros sistemas e que talvez possam ser trazidas para o contexto que a gente está trabalhando. Aprender com os erros, né? Ou seja, por isso também a importância desse diagnóstico, né? De fazer uma pesquisa de segunda mão, tal, ou seja, o que já se sabe sobre o contexto, o que deu certo, o que deu errado, né? Novos fins para ideias existentes também, é diferente das ideias adjacentes, né? As ideias adjacentes é quando eu estou trazendo coisa de um outro campo, né, de uma outra área, para ser aplicada num contexto diferente. Aqui novos fins para coisas que já existem, ou seja, tem certas coisas que já estão sendo feitas, mas a gente avalia que é possível fazer diferente, né? Então, como fazer diferente, né? De que forma? Então, às vezes a própria reorganização de um processo produtivo, por exemplo, já ajuda demais a solução de alguns gargalos, alguns problemas, né? E a ideia de soluções no formato de plataformas, o que é isso? São essas soluções que muitas vezes você parte de algumas condições que podem ser replicadas em vários contextos. Então, você tem uma espécie de uma plataforma que ajuda a organizar uma certa ação e que isso depois possa ser replicado em outros lugares. Eu acho que, por exemplo, vocês discutem, né, no curso a lógica das tecnologias sociais. Eu acho que tem uma série de tecnologias sociais que elas são tecnologias que funcionam como essa espécie de plataforma, ou seja, elas têm essa possibilidade de replicação, né? Então você pode usar isso como uma plataforma, uma estrutura de base para gerar soluções para um contexto específico, né? Então tem muitas tecnologias sociais, por exemplo, que elas são processos ou metodologias, né? Então se você usa isso como uma referência para estruturar uma solução, você está usando isso como uma espécie de uma plataforma, ou seja, eu parto daquilo como condições básicas, orientações mínimas, né? E vou construir em cima daquilo, adaptando e fazendo as conversões necessárias aí para aquela situação específica. Aqui tem uma coisa sobre brainstorm, é só porque muitas vezes a gente não dá muita importância a isso, né? Mas o brainstorm é uma técnica, assim, importante, né? De você buscar novas ideias, né? E isso aqui são algumas dicas aqui, né, do brainstorming, né? Uma conversa por vez, ou seja, deixar que a pessoa apresente a sua ideia na íntegra, né? Não faça críticas e julgamentos, ou seja, não é um momento, né? A ideia do brainstorming não é o momento de você já criticar ou selecionar ideias, não é seleção de ideias. Aqui você está apresentando todas as ideias possíveis. Então, aqui, ó, encoraje as ideias doidas, ou seja, mesmo aquelas que, em princípio, você possa torcer o nariz e dizer, isso aí não, isso é uma maluquice, né?
joga todas essas ideias lá, né? Construir sobre a ideia dos outros também é possível, né? Então, você pode, a partir da ideia de um, você pode lançar uma outra ideia com algum elemento a mais, né? Ou diferente. A quantidade importa, ou seja, a ideia aqui é oferecer o máximo de ideias e não, né? É o espaço para isso mesmo, né? Manter o foco, né? Lógico, também não derivar para outros assuntos, para outros temas. E o ponto 5 eu até coloquei aqui, destaque para o ponto 5, né? Seja visual. Eu acho que nesse momento de geração de ideia, o recurso, né, dos esquemas tal, para esquematizar a ideia, eu acho que é bem importante também. Bom, e a prototipagem é aquilo que vai ajudar a tornar essa ideia, né? Só lembrando, na ideação, então, como eu falei, é o momento de exercício, de testar as possíveis ideias, mas no final desse segundo momento aí, precisa selecionar uma ideia, que é aquela que vai ser detalhada. Óbvio que, veja só, se a gente não estivesse falando de um processo de elaboração de projetos sociais, mas a gente estivesse falando, por exemplo, de um processo comum de design thinking, ou seja, eu estou aperfeiçoando um serviço público, por exemplo, e estou usando a lógica do design thinking. Pode ser que eu opte por prototipar mais de uma solução. O que significa isso? Eu vou tentar minimamente esquematizar, né, para ter uma avaliação um pouco mais precisa de mais de uma solução que foi pensada na ideação, né? Mas se eu estou usando essa técnica para um projeto social, e se o objetivo, então, é apresentar um projeto, né, para captação de recursos, tal, ou autorização para fazer alguma ação, eu preciso definir uma ideia. Não tem como eu apresentar 3 ou 4 ideias alternativas, né? Então, no processo de planejamento de projetos, eu teria que, no final da fase de ideação, selecionar uma ideia. Então, qual é aquela ideia potencial que todo mundo considera que seria a melhor ideia, né? A ideia prioritária. E a partir dessa ideia prioritária, aí sim fazer essa prototipação. O que é essa prototipação? É tornar tangível essa ideia, né? Se for uma questão, se for uma questão mais que por si só já é mais tangível, fica mais fácil, né? Se, por exemplo, a ideia que foi selecionada é uma ideia que implica, sei lá, em melhorias de uma infraestrutura, é mais fácil, porque significa que eu vou, então, detalhar agora tudo que eu preciso como condições para melhoria dessa infraestrutura. Agora, se for algo, por exemplo, mais intangível, né, mais subjetivo, aí eu tenho que criar uma maneira também de como apresentar essa ideia. Se a solução, por exemplo, que você está pensando é uma solução que tem a ver mais com mobilização do grupo, capacitação, né, garantia de autonomia, capacidade de gestão, tal, eu teria que transformar isso em algo, né, mostrar como é que isso de fato seria feito, tá? Bom, eu vou mostrar agora, vou sair daqui. Eu só vou mostrar rapidamente, na verdade, acho que não. Depois vocês dão uma olhada lá. Esse material aqui é um material que está lá, que é esse manualzinho da Telefônica, que fala do Design Thinking aplicado a projetos sociais, tá? Eles contam uma historinha aqui no início, né, de por que eles escolheram esse método, tal, falam lá do, do que eles chamam de Liga Solidária, né, que é onde eles estão aplicando esse conceito, né, e aí vão falando aqui de cada uma dessas etapas, né, como a gente falou aqui, ó.
fase da exploração. Aqui, na verdade, eles colocam 4 fases, tá? Mas é aquela lógica que a gente já falou, né? Por exemplo, eles colocam uma fase de exploração, que é para você compreender o problema, e aí eles colocam, né? Pesquisas de fontes secundárias e primárias. O entendimento real do problema e das necessidades, né? Mas, no fundo, isso aqui, ó, é ainda uma fase da imersão, ou se a gente poderia agregar na ideação, né? Naquela ideia de definição do problema e geração de ideias. Aí a ideação, né, a geração das ideias para solucionar o problema, e a fase que eles chamam de experimentação, né, que a gente está chamando de prototipação, que é a solução com a prototipagem das ideias e detalhamento de como fazer, né? Então vocês vão ver aqui que eles vão sugerindo como realizar cada uma dessas coisas, dão dicas, por exemplo, para algumas ferramentas que podem ser utilizadas, por exemplo, dicas para uma entrevista, né? Dicas para observação, né? O que observar, como observar, e vocês vão ver que eles falam bastante dessa questão da empatia, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem. Eles vão, ó, eles vão mesclando, né, em cada etapa, algumas dicas, né, de ferramentas. Então, eles falam, por exemplo, de uma ferramenta que também é usada, que é essa construção de personas, né? A partir do momento que você entendeu lá o contexto, o problema, você pode, a partir do mapa de empatia, construir as chamadas personas, ou seja, seriam aquelas uma certa configuração do público, né, que pode ser representado ali por uma persona, né? Então, você pode ter mais de uma persona, né, no seu projeto que representa um determinado público, né? Que ela simboliza um determinado público, né, envolvido no seu projeto. Aqui outros exemplos de personas, tal. Na fase de ideação, ó, eles falam aqui também do brainwriting, por exemplo, que eu tinha falado para vocês, né? Mas também falam do brainstorm, que é o brainstorm. Na fase de prototipação, eles falam da questão de como selecionar as ideias, como detalhar. E aqui no final desse material, eles sistematizaram algumas dessas ferramentas, ó, que eles trabalharam no texto em cima. Então, eles colocaram, ó, uma ficha para técnicas de entrevista, uma ficha para pesquisa qualitativa de observação em campo, uma ficha para diagrama de afinidade, uma para persona e mapa de empatia, uma para brainwriting, brainstorm reverso. Tá vendo? Então, na verdade, eles dão também uma espécie de caixa de ferramentas aí. E esse último aqui está lá também, eu coloquei para vocês, queria só mostrar rapidamente também, é esse kit de ferramentas aqui, que foi desenvolvido pela ENAP, né? Então, para ser aplicada ao serviço público, mas eu acho que, né, pode ser usada também para aplicar o Design Thinking em projetos sociais. Então, é um conjunto de ferramentas, tá? Eles dividiram nessas etapas aqui, ó. Então, são ferramentas para entender o problema, para definir o problema, para criar soluções, para testar e projetar, tá? Então, eles vão separando nisso. Eu não vou falar de todas elas, tá? Depois vocês vão dar uma olhada lá, eu acho que é um material bem interessante. Mas, por exemplo, entendendo o problema, que eles chamam de Desk Research, que na verdade é essa pesquisa exploratória, etimologia do serviço, aqui é especificamente para serviços públicos, aqui também ecologia do serviço, entendendo pessoas, entrevista em profundidade, observação, participação, depois na parte de definição,
também falam da construção de personas, falam da jornada de usuário, que eu já tinha falado para vocês. Inclusive, uma dica, algumas dessas ferramentas aqui, você já tem Canva para elas, né? A jornada do usuário, por exemplo, tem Canva para a jornada de usuário. Então, vocês podem usar online, né? Tem algumas ferramentas de Canva para a jornada do usuário, por exemplo. Na parte de geração de ideias, né? Registro visual de ideias. Esse aqui eu não sei muito bem como é que é, Swap Ideation, não sei como é que funciona isso. Essa matriz 2x2 é uma matriz de seleção de ideias, né? Para você selecionar a melhor ideia a partir de critérios que você estabelece. A parte de prototipação, então eles falam aqui de uma ferramenta de encenação, storyboard, prototipagem rápida, e o projeto de solução, que seria o mapa de serviço ou blueprint do serviço. Tá? Então, é uma caixa de ferramentas, vocês veem que a descrição de cada ferramenta é muito simples, né? Mas que é bem interessante. Aí. Deixa eu parar aqui de apresentar. Bom, então, sobre o Design Thinking era isso, né? Eu queria aproveitar, então, esses minutos aí que faltam para a gente falar um pouquinho da avaliação, né? Na verdade, seria falar de acompanhamento ou de monitoramento e também de avaliação, né? Lógico que seria muito interessante se a gente tivesse mais tempo para trabalhar isso na disciplina. A gente acaba concentrando muito nessa coisa da elaboração de projetos e acaba tendo pouco tempo para trabalhar a questão aí do monitoramento e da avaliação, né? Bom, no texto que está lá, que eu apresentei, esse artigo que eu citei, né, do Instituto Fonte, que é esse aqui, ó, vou projetar aqui só para vocês verem. É esse aqui, ó, os 4 elementos da avaliação. Rogério Renato da Silva e Daniel Brandão. Eu não sei, na verdade, de quando é esse texto, não tem uma data aqui, então, assim, mas eu acho que esse texto é início dos anos 2000, assim, eu não sei exatamente, porque aqui no início eles falam que esse texto partiu de algumas experiências que eles avaliaram entre os anos 2002 e 2003, então deve ser por aí, 2004, alguma coisa assim, né? Então, eles tentaram sistematizar aqui, a partir da experiência que essas pessoas têm com avaliação de projetos, tentar sistematizar um pouquinho esse processo de avaliação, né, de projetos sociais. E eles fizeram uma coisa aqui que eu acho que é interessante, lógico que é uma metáfora, né, que eles tentaram estabelecer, que é uma metáfora pegando aqui elementos da natureza. Então, eles pegam aqui 4 elementos, ar, terra, água e fogo, para mostrar 4 dimensões ou 4 questões relevantes num processo de avaliação de um projeto social, né? O que eles chamam de ar, né, o elemento ar aqui da avaliação dos projetos, é o que eles chamam de dar sentido ao processo avaliativo. Ou seja, o que seria essa primeira dimensão? O que eles colocam é que a questão talvez até mais relevante, né, de um processo de avaliação e também de acompanhamento, né? Tudo que eu estou falando aqui como avaliação, a gente também pode colocar como um acompanhamento, porque a gente poderia dizer que um processo de avaliação de projetos sociais, por exemplo, a gente pode dizer que ele tem 3 momentos, né? Teria a chamada avaliação ex ante, né? O que é isso? É a avaliação que é feita antes do projeto,
que a intenção dessa avaliação antes do projeto é basicamente de você registrar aquilo que eu já tinha falado em outros momentos aqui na disciplina, que é de você poder registrar a chamada linha base ou linha de base, né? Ou seja, para você registrar quais eram as condições antes do início do projeto, né? Essa avaliação ex ante, obviamente que ela vem junto com todo o processo ali de diagnóstico, de compreensão da situação problema, tal. Então você já pode registrar ali os indicadores antes da partida, antes do início mesmo da intervenção, do projeto. Depois você tem um segundo momento avaliativo, que é esse momento composto pelo acompanhamento, né? Ou seja, como é que eu vou avaliar a trajetória desse projeto e a avaliação, essa avaliação traduzida, né, durante o projeto como acompanhamento, ela tem uma dupla finalidade, porque ela, ao mesmo tempo, ela está avaliando o desempenho, então ela tem um caráter mais ali de avaliação de eficácia e de eficiência, ou seja, se você está conduzindo bem os processos e se você está, de fato, atingindo as metas que foram estabelecidas, né, os objetivos ali que foram estabelecidos, mas também é possível, no acompanhamento, que você avalie se o sentido, a direção que se pensou dar a esse projeto lá no início, se de fato a intervenção está conseguindo realizar isso, né? Porque a função do acompanhamento não é só ver se aquilo que foi planejado está sendo executado conforme o planejado, mas se aquilo está dando um bom resultado, ou seja, se aquilo de fato está contribuindo com a superação daquela situação, problema inicial. Se não tiver, a função do acompanhamento é redirecionar as ações, né? Por quê? Porque você ainda está com um projeto em curso, então você poderia muito bem redirecionar as ações, né? Inclusive com a possibilidade de agregar outros elementos, né? Rever objetivos, né? Então, a função do acompanhamento, ela tem essa dupla função, não só a questão da eficácia e da eficiência, mas também a função de uma possibilidade de redirecionamento aí da trajetória dessa intervenção, tá? E a avaliação chamada ex post, ou a avaliação depois do projeto, aí a coisa já aconteceu, né? Então, o que você está avaliando nesse final? Você também pode avaliar, obviamente, o processo mais relacionado ao desempenho, digamos, operacional do projeto. Então, você pode ter uma avaliação mais de eficácia e eficiência desse projeto, sem problema algum, né? Porque muitas vezes a avaliação que acontece no final, ela é uma avaliação muitas vezes solicitada ou prevista pelo próprio apoiador, pelo patrocinador, né? Pode ser um órgão de governo, pode ser uma empresa privada, uma fundação, tal, mas que exige uma certa avaliação. E essa avaliação ela pode ter tanto um caráter de prestação de contas, né? Do tipo, aplicamos um recurso nesse projeto, tá? Quais foram os resultados, né? Então, tanto na lógica de os recursos foram bem alocados, né? Mas também no sentido de entender qual é a contribuição efetiva daquilo, né? Então, qual é o impacto que aquele projeto causou, né? Então, também no final, você tem essa dupla possibilidade aí de avaliação. Então, nesse artigo aqui, quando eles falam desses 4 elementos, o primeiro que eles colocam é esse elemento, então, do A, né? Que metaforicamente eles estão chamando aí, né, de A, o que eles chamam de sentido da avaliação, né? Então, qual é o que se quer com essa avaliação, né? O que a gente quer, de fato, discutir com essa avaliação? Então, o sentido da avaliação é o primeiro momento. O que eles estão chamando atenção aqui quando eles discutem a questão do sentido da avaliação? É que muitas vezes,
sobretudo se a avaliação é uma avaliação externa, ou seja, realizada por pessoas externas, né, por consultores externos, um cuidado que seria muito interessante seria compreender, junto com as pessoas envolvidas na condução do projeto, o que seria interessante avaliar de fato, né? Quais os elementos que deveriam entrar nesse processo de avaliação, né? Então, o sentido da avaliação é um pouco por aí. Por mais que esse avaliador externo tenha sido contratado pelo patrocinador, por exemplo, e que uma das intenções é mais ou menos uma prestação de contas, e que isso está, né, implícito ali, o outro lado da avaliação, como eu estava dizendo, né, que é esse lado que busca avaliar, de fato, a contribuição daquela intervenção, o resultado final, o impacto que ela causou, isso, muitas vezes, o avaliador externo ele não vai conseguir captar toda a riqueza daquela intervenção sem estabelecer com, né, as pessoas que conduziram, estavam envolvidas diretamente naquilo, sobre os sentidos que elas querem dar para essa avaliação, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né, de vocês entenderem, e que eu acho que foi um processo muito rico, na verdade. Eu participei de um processo que eu achei muito bacana, quando a gente teve, pela incubadora da UF, né, pela incubadora de empreendimentos de economia solidária, a gente participou de um segundo edital do CNPq, que é do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativismo Popular. A gente participou de um edital, que foi um edital grande do CNPq, foram cerca de, acho que quase 100 incubadoras no Brasil que receberam recursos nesse edital, né? Foram, na verdade, acho que foram 80 e poucas incubadoras, né? Tanto novas incubadoras que foram criadas, como a nossa, que era uma incubadora recém-criada, como incubadoras já mais antigas, já com uma estrada mais longa, aí, né? Um caminho de 20 anos, né? de incubação. O que o CNPq fez? Ele contratou o Soltec, que é um grupo da UFRJ, né, ligado à engenharia de produção da UFRJ, um grupo chama Solidariedade Técnica, né, um grupo muito interessante. Eles têm já uma experiência bastante grande também com avaliação de políticas públicas, né? E aí o CNPq contratou o Soltec para fazer a avaliação do programa, né, desse edital aí do Proninc. O que o Soltec fez? Ele fez todo um processo de preparação para essa avaliação, que como pegava o Brasil inteiro, ele começou fazendo, por exemplo, encontros regionais, né? E aí, nesses encontros regionais, ele reunia as equipes das incubadoras. Então, por exemplo, teve um evento que foi no Rio de Janeiro, que pegou as incubadoras do Sudeste. Então, pegou o pessoal de Minas, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Nos reunimos no Rio de Janeiro durante, acho que foi um evento de 3 dias, eu acho. E foi muito rico, porque, na verdade, a ideia era que, óbvio, que o Soltec ele tinha já ele já tinha pensado em algumas dimensões que ele gostaria de avaliar, né? Então, ele apresentou uma proposta ali, pelo menos de linhas gerais do que ele estava, né, do que eles estavam pensando em avaliar, inclusive também com sugestões feitas pela própria equipe do CNPq. Mas a ideia do evento foi uma ideia de que a gente trabalhasse essa avaliação. O que seria uma avaliação interessante e tal. E foi um momento muito rico, né? Porque, assim, cada incubadora, na verdade, ela tem uma metodologia de incubação específica, né? Então, não há um padrão como metodologia de incubação. E só isso já traz uma complicação aí na hora de um processo avaliativo como esse, né? Porque como é que eu vou comparar se uma incubadora tem uma metodologia
X, a outra tem uma metodologia Y, como é que eu vou comparar as coisas, né? Então, a discussão foi exatamente entender isso, né? Como é que a gente avalia esse processo, né, das incubadoras, se cada uma tem uma abordagem diferente. Então, o que é mais importante avaliar, como avaliar, e ficou muito claro, por exemplo, né, nas discussões, né, porque aí tinha discussões de grupo, e depois a gente levava para a plenária para discutir, para ir fechando e tal, mas nas discussões de grupo ficou muito claro, por exemplo, essa ideia de que quando avaliasse, que seria importante avaliar a metodologia de incubação, o envolvimento da equipe da incubadora com todo esse processo, né, de incubação, mas também avaliar junto com os grupos incubados, como é que eles percebem a incubadora, né? Mas uma questão importantíssima que foi falada ao avaliar a questão dos grupos, o importante não é avaliar só que resultados foram obtidos com cada grupo, ou seja, qual foi a evolução de cada grupo, mas também quais foram os outros ganhos, né, que muitas vezes não são tão evidentes, como, por exemplo, o ganho da autonomia do grupo, do processo formativo, né, da própria autogestão. Então, assim, foi muito interessante, foi muito rico, né, esse processo, e aí o Soltec fez o seguinte, para a avaliação propriamente dita, né, porque aí isso tudo foi para pensar o sentido da avaliação, né, essa ideia do ar aí, do elemento ar aí. Depois eles montaram equipes de avaliação, né, por região, e aí o interessante foi o seguinte, as equipes de avaliação eram compostas, eles convidaram coordenadores de incubadoras, principalmente os mais antigos, né, os que já têm mais experiência aí, né, uma trajetória mais longa, então convidaram esses coordenadores para compor equipes de avaliação junto com um representante do Soltec, né? Então, o próprio olhar, né, do Soltec era, na verdade, dividido com o olhar de alguém que já tinha experiência sobre aquilo, porque o Soltec não é uma incubadora, então ele não tem a experiência efetiva de incubação, né? Então eles tomaram esse cuidado de fazer a avaliação, mas acompanhado de alguém que, de fato, conhece o processo, entende, né, como é que a coisa funciona. E aí, o final desse processo todo foi um encontro nacional em Brasília, também de 3 dias, para discutir esses resultados, e que também eu achei muito interessante, né? E aí eu vou tentar fazer um paralelo disso que eu estou falando, do exemplo do Celtec, com as outras etapas aqui que são discutidas nesse artigo, né? Então a gente falou do ar. O ar, então, seria esse sentido que você quer dar ao processo avaliativo, né? Então, é isso que eu falei, assim, o que de fato é mais importante ser avaliado, né? Para entender também que a avaliação, mesmo que ela seja externa e mesmo que ela tenha um caráter mais de prestação de contas, que ela não seja só, que ela não se limite a isso, né? Que ela não se limite a essa ideia de uma avaliação só de resultado mais frio, né? De números e de coisas desse tipo, ou de prestação de contas mesmo, né? Porque a gente vai ver que isso tem a ver com o último elemento que eles trabalham aqui. Bom, o segundo elemento que eles colocam aqui é o que eles chamam de terra, né, que seria algo mais concreto, mais palpável, que é, na verdade, o processo metodológico. Então, você já discutiu o sentido da avaliação. Agora, a questão é como é que você vai avaliar de fato? Como é que é esse processo avaliativo, né? E aí eles colocam esse processo avaliativo, aqui no artigo, eles colocam aí 7 elementos, 7 etapas, digamos, né, que seriam necessárias para você construir um processo avaliativo. Começando pela definição das chamadas perguntas avaliativas, né, ou seja, as perguntas que vão nortear esse processo de avaliação. O que a gente quer descobrir durante essa avaliação, né?
O segundo são os indicadores, então, a partir dessas perguntas avaliativas, que indicadores eu posso ter e que vão materializar essa descoberta, né? Como é que eu tento responder essa pergunta de forma mais objetiva? Então, que indicadores são esses? E lembrando aqui que os indicadores não são necessariamente indicadores quantitativos, eu posso ter indicadores de caráter mais qualitativo. Uma questão que eles colocam lá, por exemplo, na experiência deles, né, eles trabalham com muitos projetos, né, avaliando muitos projetos que têm a ver com qualificação, capacitação, ou em escola, ou em comunidade, com jovens, tal, né, e que muitas vezes quem está conduzindo o processo fala muito dessa questão assim, a gente precisa avaliar o ganho na autoestima desses jovens, tal. Como avaliar esse ganho de autoestima? Né? Então, é algo difícil, é subjetivo, né? Não é algo que eu consiga traduzir num indicador quantitativo. Primeiro, eu preciso entender o seguinte, o que cada uma dessas pessoas entendem por autoestima, né? Como é que poderia ser traduzido, né, essa autoestima num indicador qualquer? Então, a ideia, né, de segunda etapa aí seria o indicador, assim, que indicador que traduz isso? Depois, como é que eu meço esse indicador, né? Qual é o meio de verificação que eu utilizo para isso, né? Depois, a própria coleta. O quarto passo é a coleta. Então, eu defini a pergunta avaliativa, os indicadores, os meios de verificação, vou fazer a coleta, e aí a coleta, todos os cuidados, né, de como realizar essa coleta, e a coleta significa também escolher os meios. Na verdade, o quarto passo é escolher as abordagens, desculpa. O quarto passo é escolher a abordagem. Como é que eu vou fazer essa coleta de informação, né? Vai ser entrevista, vai ser um questionário fechado, vai ser um grupo foco, vai ser uma observação participante, ou seja, como é que vai ser feito isso? O quinto passo é a coleta propriamente dito, né? Então, eu vou a campo agora, então já tenho, né, os indicadores, já sei quais são os meios de verificação, vou a campo para coletar. Depois, o sexto passo seria analisar esses dados, e o sétimo passo seria publicizar, né, esse resultado. Então, esse é o processo avaliativo, né? Esse segundo elemento aí que eles chamam de terra, né? A parte mais tangível aí do processo. Depois, o terceiro elemento que eles colocam aqui é o elemento água, né? Esse elemento água, eles colocam a questão dos princípios éticos, né? Por que eles associam isso à água? Porque diz que, né, para mostrar que, como a ética está falando, né, das relações entre as pessoas diretamente envolvidas nesse processo, né, essa questão da transparência, né, desse processo, da lisura do processo, né, de construção de uma comunicação de fato clara, né? Então, isso é um aspecto importante, né? Eu acho que pensar nessa dimensão ética significa pensar, por exemplo, que essa avaliação, por mais que ela tenha esse caráter de prestação de contas, você ganha pouco se você tiver uma perspectiva muito punitiva, talvez, né? Do avaliador que chega lá com uma lógica de encontrar só aquilo que deu errado, né? Nessa lógica de punir, porque você não fez isso, você programou aqui que faria tal coisa, ou que utilizaria o recurso de tal e qual forma, mas você não utilizou assim, né? Então, eu acho que não pode ser uma perspectiva só punitiva, mas uma perspectiva de buscar ali todas as contribuições positivas que aquilo teve, né? Então, e também como é que você conduz esse processo de avaliação, né? Como é que você estabelece as comunicações com as pessoas, como é que você, por exemplo, garante um consentimento esclarecido para a pessoa que vai participar da avaliação. Então, você está convidando um grupo de pessoas para participar desse processo. Pode ser uma entrevista, pode ser um grupo focal,
Então, assim, deixar claro qual é o objetivo daquela avaliação, para que vai servir aquilo, qual é o, né, o que se quer com aquilo, né? Então, ter esse processo, né, de transparência aí nas relações, né? E de transparência também, né, de como eu vou apresentar essas informações depois, tá? E por último, o que eles colocam aqui como fogo, né, que seria o último elemento, nessa metáfora aí que eles fazem, no sentido de que o fogo é aquilo que alastra, o fogo é aquilo que é combustível, né? Então, o que eu acho muito interessante é que mostrar o seguinte, todo esse processo avaliativo, ele precisa ser um processo de construção de conhecimento, de aprendizado, senão não faz sentido, né? Senão fica mais aquela lógica mesmo da prestação de contas. Vou simplesmente avaliar porque tem que prestar contas para o patrocinador, né? E aí você não enriquece o processo como um ganho mesmo, né, de conhecimento, de aprendizado e tal. Então, o fogo seria essa perspectiva de tornar o processo avaliativo também um processo de construção de conhecimento, tanto para quem esteve diretamente envolvido na intervenção, mas para os próprios avaliadores, né? E para toda, para os demais, né? Para a sociedade como um todo, na medida em que eu vou fazer é, ter essa transparência aí nas informações, tá? Bom, fazendo um paralelo com esse processo que eu falei para vocês do Soultech, né? Eu já falei como é que foi essa coisa do ar, né? Falei nessa busca do sentido aí. O processo, a Terra, né? Que seria esse processo avaliativo, foi mais ou menos como eu já contei, né? Então, o processo avaliativo foi essa escolha de criar essas equipes de avaliação pelo Brasil, compondo com uma pessoa do Soultech e um coordenador já experiente. E uma coisa interessante que eles fizeram, eles procuraram, porque as incubadoras mais antigas, a maioria delas não participou desse edital, né? Porque já tinham participado num outro edital anterior e muitas não tinham sido, não foram contempladas nesse edital. Então, as que não tinham sido contempladas no edital é que fizeram parte dessas equipes de avaliação, né? Então, para não correr o risco, né, da pessoa estar participando de um processo avaliativo em que a própria incubadora dela fosse avaliada também. Mas o processo avaliativo foi muito interessante, porque aí eles fizeram o seguinte, teve um processo mais objetivo, né, que eles pediram algumas informações antecipadas para cada incubadora, para poder ter pelo menos uma visão mais ampla, né, da atuação de cada uma delas, perguntando, tipo, no âmbito desse edital, quantos empreendimentos foram incubados, qual é a natureza de cada empreendimento, qual é o tamanho da equipe da incubadora, ou seja, uma série de informações assim mais objetivas, né? Aí marcaram uma visita, né, para cada incubadora, então as equipes visitaram todas as incubadoras no Brasil, né? Aí, na visita que eles fizeram, por exemplo, em Volta Redonda, eles visitaram a incubadora e 2 empreendimentos. Então, em todos os lugares, eles fizeram isso, avaliavam a equipe da incubadora e 2 empreendimentos incubados, né? No próprio processo com a nossa incubadora, também teve 2 momentos, né? Tiveram 2 momentos. Um momento que foi uma entrevista que eles fizeram comigo como coordenador, né? Então, para tentar entender qual era a minha visão, né, sobre todo aquele processo. Depois fizeram uma roda de conversas, né, uma espécie de um grupo focal com a equipe da incubadora, sem a minha presença. Então, eu não participei desse segundo momento. Por quê? Porque eles não queriam que a minha presença ali, de certa forma, tolhesse, né, a participação da equipe da incubadora, né? Então, nesse segundo momento, foi só com a equipe. Então, foram os bolsistas, tal, que participaram, né, de uma conversa com eles. E depois eles fizeram essa visita aos empreendimentos. Aí, na visita, a gente foi junto, mas lógico que, assim, apenas para tirar alguma dúvida, né,
mas a conversa foi diretamente com as pessoas, né, que compõem o empreendimento. E aí isso tudo depois foi tratado, né, pela equipe, né, do Soltec, e, como eu disse, resultou depois num encontro em Brasília para discussão desses resultados. E aí eu acho que a gente pode dizer que a água nesse processo do Soltec, eu acho que foi esse cuidado, primeiro, de deixar claro como seria o processo avaliativo, porque eles fizeram toda essa construção de forma participativa, então os próprios avaliados, digamos, participaram, né, da discussão sobre o sentido da avaliação, então tudo ficou claro desde o início, né? No momento de condução do processo, né, teve toda essa questão aí do cuidado nas relações, né, então fizeram a conversa comigo, conversa com a equipe, conversa com os empreendimentos, tal. E o fogo, eu acho que foi o fechamento lá em Brasília, né? Porque aí a ideia desse encontro em Brasília, que foi um encontro também, acho que de 2 ou 3 dias, foi não só de apresentar objetivamente ali os resultados, mas foi a partir desses resultados como pensar em estratégias futuras ali para as incubadoras, porque a gente estava vivendo um momento, isso foi na época do golpe, né? Então foi na época que o Temer tinha acabado de assumir. Então aproveitou-se também o evento ali em Brasília para que a gente pudesse fazer uma análise de conjuntura, pensar a partir então daquela avaliação como dar continuidade ao PRONINC, né, que é o Programa de Apoio das Incubadoras. Então, a avaliação também como um processo de geração de conhecimento, né, de informação, tá? E um último detalhe nesse processo aí do Soltec que eu achei muito legal é que eles receberam um recurso que era para fazer essa avaliação. Eles poderiam ter se limitado a isso, né? Usar o recurso só para isso, que foi o que eu descrevi aqui para vocês, né? Os eventos regionais, o evento nacional, as equipes de avaliação que foram a cada incubadora, tal, mas eles fizeram algo a mais, que foi muito interessante. Eles filmaram esse processo avaliativo, então eles contrataram uma pessoa que foi fazendo entrevistas e que foi acompanhando esses encontros regionais, depois o encontro nacional, geraram um filme, né, um filminho, né, que mostra um pouco essa trajetória, e, e isso virou, né, um registro final de todo o processo, que eu achei muito bacana. E, além disso, eles, ao longo desse processo de avaliação, eles abriram uma chamada para que as incubadoras envolvidas no processo de avaliação, que elas apresentassem relatos das suas experiências, e isso foi transformado em livro depois. Então, isso resultou em 2 livros, né? Que concentram aí as contribuições de todas as incubadoras, né, essas 89 incubadoras aí pelo Brasil, né, elas estão reunidas em 2 livros que foram publicados pelo Soltec. Então, assim, para mostrar um pouco que acho que esse exemplo do Soltec é muito interessante para ilustrar esses 4 elementos aí que esse artigo trata, tá? Deixa eu fechar aqui. Então é isso, eu acho que assim, foi muito rapidinho, né, a gente falar sobre avaliação, acho que como eu falei para vocês, eu gostaria né, de ter mais tempo dentro da disciplina para fazer isso, mas eu acho que a escolha desse artigo, inclusive, foi nesse sentido, né, de mostrar muito mais qual é a relevância do processo avaliativo do que se apegar muito a questões de técnicas, né? Ou seja, como é que eu construo de fato a avaliação, quais as técnicas que eu utilizo. Eu queria mais mostrar esse sentido, né? A questão da busca do sentido da avaliação, da questão ética, da questão do conhecimento, né? E menos a questão lá daquele elemento terra que eles falam, né? Da questão do processo avaliativo em si, porque isso é mais fácil de entender, né?
mas eu acho que se a gente constrói um processo avaliativo tomando esses cuidados, né, de buscar um sentido, de construir algo que seja transparente, que não seja com esse caráter meramente de prestação de contas ou punitivo, né, mas que seja com esse esforço aí de aprendizado, de gerar conhecimento, né? Eu acho que todo mundo ganha com o processo de avaliação, tá? É isso, não sei se vocês têm alguma colocação a fazer. Se não, a gente pode encerrar. E aí, lembrando só isso, então, que esse é o nosso último encontro para conteúdo, para tratar de conteúdo. Todo o material da disciplina está disponível lá na plataforma. Vocês ganharam uma semana a mais, então, para desenvolvimento do trabalho. Então, a gente se encontra. Depois eu coloco um aviso lá, só para lembrá-los. Mas aí a ideia é que vocês desenvolvam o trabalho e no dia 11, que é na sexta-feira, a gente se encontra para conversar aí sobre o trabalho, tá bom? É isso então, meus caros. Bom feriadão aí para vocês e bom trabalho. Ô, Begão, então vai ter um encontro só para discutir o trabalho? Isso, mas discutir os resultados, né? Não o Ah, trabalho. entendi. Hoje, Eu tô com algumas dúvidas em relação a esse trabalho. Você agora na aula propôs, né, a gente fazer algo voltado para as cooperativas de catador e tal, mas você quer que a gente faça esse tema ou pode ser algo mais livre também, se a gente quiser? eu propus esse tema. Por quê? Qual seria a sugestão? Então, eu acho que eu até tinha comentado brevemente, mas é relacionado àquela sua ideia que você tinha tido de talvez alguma associação, algo que defenda os interesses dos gestores públicos, tipo uma associação de classe, assim, para reforçar. Ah, tá. Aí bom, eu tinha pensado, conversado com o Eric, com o Ralph, da gente talvez tentar montar isso junto com ex-alunos e tal. A gente pensou até no talvez convidar para os ex-alunos que vão ter naquele encontro que a gente vai desenvolver pelo PET, está Uhum. desenvolvendo. Você acha que é possível? Você acha que é uma boa? Vocês conseguiriam montar um grupo só para isso? Porque assim, eu dividi lá, então, eu tinha proposto o seguinte, fazer 3 grupos de 4, né, e um grupo de 5 pessoas, porque são 17 alunos, né? Então, eu tinha pensado em organizar dessa forma. Em princípio, eu pensei em todo mundo fazer o tema lá dos catadores, mas acho que se vocês estão com essa ideia, não tem problema. Acho que vocês podiam desenvolver essa ideia que eu acho muito interessante. Quem estaria com você, assim, além de você e o Eric, quem mais? Eu tinha conversado com a Paola e ela tinha falado que o Zé também estava sem grupo. Aí eu acho que esse seria o nosso grupo, o de 5 pessoas. Mas se já tiver algum outro grupo de 5 pessoas, a gente pode pensar em Não, alguma outra eu reconfiguração. acho que não deve ter, não, porque eu coloquei ontem lá, então acho que as pessoas nem se manifestaram ainda sobre os grupos. Aham. Pode ser, Então, vamos acho que fazer seria esse isso, grupo. tá? Aí, lógico que talvez não dê para fazer a mesma estrutura que eu propus lá para a questão dos catadores, porque na questão dos catadores eu propus o seguinte: teria uma pesquisa exploratória. Eu acho que isso dá para vocês fazerem, porque aí o que seria essa pesquisa exploratória? Eu acho que a ideia seria vocês investigarem outras entidades, né, outras associações já existentes e como é que elas funcionam, como opera, quais são os objetivos, para que funciona, né? Eu acho que Uhum. daria para fazer isso, fazer essa tal pesquisa exploratória.
Eu acho que o que talvez seja mais difícil de fazer nesse caso, não sei nem se faz muito sentido, é falar de análise de envolvimento. Acho que talvez no caso de vocês não se aplique tanto, né? Mas daria para pensar na outra etapa, que seria a etapa de estruturação em si, né, do problema. Eu também acho que não faria tanto sentido, não sei, nessa questão que eu tinha falado de uma pesquisa mais de primeira mão, que seria de como fazer uma abordagem direta às pessoas, porque eu acho que se vocês já conseguissem conversar com alguns ex-alunos, na verdade, vocês poderiam não só planejar, mas de fato executar essa pesquisa, né? E aí eu acho que no caso de vocês, poderia avançar para uma etapa de, pelo menos, apresentar algumas sugestões de como conduzir isso, né? Como estruturar aí uma associação, algo assim nesse sentido, entendeu? Então, acho que tem que ter uma certa É, adaptação. sim, a gente tinha mais ou menos pensado assim, nesses moldes que você falou mesmo, conversando com ex-aluno, perguntando para pessoas não só formadas em administração pública, mas com foco em gestão pública, né, gestão do Estado, e entender quais são os principais entraves e dificuldades nesse setor e tentar estabelecer alguma iniciativa a partir disso. Mas a gente não chegou a pesquisar nada ainda. Ficou mais no campo das ideias mesmo, a gente conversando. Então, faz o Mas seguinte, avaliem se vocês acham que daria para entregar alguma coisa até o dia 11. Se vocês acham que é factível, que daria para entregar, eu aceito, não teria nenhum problema, né? Se vocês acharem que não dá, que a gente avaliou aqui que seria muito corrido fazer até o dia 11, aí faz o trabalho da maneira como eu sugeri mesmo, tá certo então. tá? Aí quem seria você, o Eric, O Ralph, a o Ralf? Paola e o Zé. Eu nem cheguei a conversar direito com o Zé, mas se ele estiver ouvindo aí, ele pode falar se ele. Aí ele tá na É, sala. Fica aí o convite pro Zé, então, se ele quiser entrar no nosso grupo. tá bom. Então, ó, conversa entre vocês, avaliem, veja se vocês acham que é factível até o dia 11. Se vocês acharem que sim, pode tocar dessa forma, não tem problema não. Eu acho que seria também um ganho para o curso, né? Eu acho que seria uma coisa bacana. Sim, e a gente estava com o intuito não só de fazer esse projeto, mas quando terminar e tal, tentar realmente formalizar ele, porque eu acho que Experimentar. é, Sim, um, é uma área aí, uma lacuna aí que eu acho que a gente pode sim. tentar trabalhar nela. Eu até tinha falado, né, para vocês lá, na faculdade onde eu estudei, né, lá na Unesp, em Guaratinguetá, é uma faculdade de engenharia, né? E aí isso aconteceu exatamente na época que eu estava lá como aluno, né? É, a faculdade já tinha, na verdade, uma trajetória longa quando eu entrei, né? Acho que a faculdade já tinha 25 anos, eu acho, né? Mas nunca tinha tido essa tal associação. Aí eles faziam todo ano um evento no aniversário da faculdade, era uma tradição isso já. É, todo ano eles faziam um evento e convidavam ex-alunos, né? Aí tinha um churrasco que eles faziam dos ex-alunos, tal. Todo ano tinha. Mas aí nesse período que eu estava lá, eu acho que eu já estava no segundo, terceiro ano da faculdade. Teve um desses anos que eu acho que foi inclusive um ano de comemoração. Não sei se foi o ano de 25 anos. Foi um ano assim especial, eu acho. É, a diretoria, né, a direção da faculdade resolveu lançar essa proposta de criação de uma associação dos ex-alunos. E aí, nesse evento, eles reuniram lá os alunos, que os ex-alunos queriam compor essa associação, e montou-se a associação. Com respaldo, inclusive, da faculdade, porque aí teve uma secretária lá da faculdade, até muito minha amiga, a gente se relaciona até hoje, troca mensagens até hoje,
que ela foi trabalhar, então, para ajudar a estruturar essa associação. Então, ela era a ponte entre os ex-alunos e a instituição, né? E no início, por exemplo, uma das coisas bem práticas que eles fizeram, que foi muito interessante, é que eles estabeleceram isso na época, né, a gente não tinha outros meios, né, as redes sociais, a gente só tinha e-mail, na verdade, mas criou-se uma espécie de mailing list, né, que os ex-alunos que já estavam colocados nas empresas, toda vez que tinha uma oportunidade, por exemplo, ou de estágio ou de trabalho nas empresas, eles mandavam para essa secretária, para a Caia, e ela disparava para uma lista, né, para todos os alunos da faculdade e tal, né, e também ex-alunos, porque poderia ser tanto oportunidade de trabalho quanto de estágio, né. E isso foi uma coisa que funcionou muito bem, assim, muita gente conseguiu colocação no mercado de trabalho ou estágio, só acompanhando esses e-mails que chegavam, né? Então, assim, acabou sendo um networking ali muito interessante, assim, que os ex-alunos fizeram, né? Isso para mostrar, assim, uma coisa bem prática, né? Objetiva, que foi feito pela associação. Mas eles fizeram outras coisas de apoio à própria faculdade, né? Então, dá para fazer muita coisa. Eu acho que é bacana a ideia. A nossa ideia inicial, a gente pensou nesse cadastro, né, tanto de aluno atual que está cursando, quanto de ex-aluno, para a gente tentar fazer exatamente isso que você falou, compartilhar oportunidades de emprego e tal, e reforçar, né,